Bom dia. Bom dia a todos. Vamos para mais um Café com Pão Espiritual. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 24. É um capítulo também bem interessante, a gente aprende bastante coisa. Que se chama O Impressionante Apelo. Então, lembrando, né? A gente chegou no momento onde o Lísias liga o rádio, né? Aquele aparelho receptor. E aí André Luiz fica naquela curiosidade, né? Pra saber o que será que ele vai ouvir ali. Aí fala assim. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, onde no gabinete de trabalho, daí a instantes começou ele a falar. Então aqui a gente já vê que era como se fosse um programa de rádio televisionado, né? Não saiu só o som do aparelho, tinha um som e tinha, como ele falou, um espelho da televisão, como se fosse realmente uma TV, né? Então ali ele estava fazendo como se fosse um programa de rádio televisionado. Aí o que falar? Daí instante começou ele a falar. Emissora do posto 2, de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra. Olha só o que ele falou. Emissora do posto 2 de moradia. Moradia, gente, é uma outra colônia espiritual. Então ele está falando do posto 2 de uma outra colônia espiritual chamada moradia. E a gente vai ver lá na frente, gente, que moradia é uma colônia espiritual inferior ao nosso lar, tá? É uma colônia espiritual onde ela está mais ligada à crosta terrestre do que o nosso lar. O nosso lar já é próximo, bem próximo, né? Ela é mais ligada ainda, então ela é mais inferior. Então aqui, nesse capítulo, a gente vai perceber o quanto isso influencia, né, na vida dos espíritos, a questão da proximidade com a nossa crosta terrestre. Aí vamos lá. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. O que ele está pedindo aqui, gente? Para que o pessoal comece a entrar em prece, né, em benefício ao equilíbrio emocional da esfera do globo. Agora, por que ele está fazendo esse pedido nesse aparelho, né, de radiotransmissor? Porque esse livro foi né, escrito em 1939, gente. A gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial. O livro foi lançado em 43, mas ele foi escrito em 39. Então a gente estava no meio mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então nesse momento ele estava pedindo ajuda, né, para prece, para equilíbrio, né, do pessoal que está encarnado. Aí ele continua. Ajudai-nos quando puderes ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Ou seja, nós estávamos sendo nessa época muito atacados e influenciados pelos espíritos perversos de verdade, sabe? Que tinham prazer, que tinham requintes de crueldade, sabe? Queriam, realmente foi naquela época muito do que aconteceu com os judeus, né? A época que matavam crianças, mulheres eram violentadas, eram mortas, então era tudo muito, 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 muito pesado. Então ele veio falando aqui, cooperar nas zonas de trabalho que ligam as forças
que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando os novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos das crostas, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Ou seja, né, eles estavam sofrendo muito, muito mesmo o impacto dos desencarnados, né? Olha, ele veio falando, né? Falanges da ignorância, né? Olha só. Depois de espalharem faixas incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as aos novos crimes. Aí ele fala assim, uma coisa interessante aqui. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual. Olha que palavra interessante, né? O termo que ele usa. Higiene espiritual. É uma coisa assim que a gente tem que refletir, né? Porque a gente está muito ligado a cuidar do corpo físico e esquecer do corpo espiritual. A gente no corpo físico a gente tem a higiene bucal, a higiene corporal, e a gente faz aquilo, né, rigorosamente, pelo menos uma vez, uma vez por dia toma um banho, né, escova os dentes sempre nas principais refeições e tudo mais. A gente que escova mais vezes ainda, porque a gente tem essa preocupação e esse zelo, né, pela higiene do corpo físico. Mas aqui a gente está aprendendo que existe também higiene espiritual, que a gente não está acostumado a fazer. Não tem essa rotina, não tem essa preocupação de fazer higiene espiritual. E a gente vê o quanto é importante, porque você vê que tem gente lá, espírito que se consagram a esse trabalho. O trabalho deles aqui, desse lá de moradia, é de fazer higiene espiritual, é tentar fazer essa limpeza, né? E de que forma a gente pode fazer no nosso dia a dia essa higiene espiritual? Pelo menos, gente, uma vez no dia, fazer uma prece, parar para fazer uma prece, ler uma página de um livro. Esse momento que a gente está passando aqui agora, que a gente está fazendo esse estudo, é uma higiene espiritual. É muito importante. A gente não tem noção de quanto esse momento que a gente está aqui, né, estudando o livro nosso lá, aprendendo, o quanto que a gente está, como eu vou dizer, melhorando o nosso ambiente, quanto a gente está limpando, sabe? A nosso lar entra numa sintonia de harmonia, né? Nós entramos nessa sintonia, nosso padrão vibratório, ele se eleva, porque nós estamos lendo, estudando uma coisa edificante. Então, esse momento, ele faz uma higiene espiritual, tanto em nós, quanto no nosso ambiente, na nossa casa, né, onde você estiver no seu trabalho. Então a gente precisa começar a falar mais sobre isso, sobre higiene espiritual, sabe? É uma boa música que você escuta, né? Você meditar, isso tudo faz uma higiene, porque a gente está mergulhado no oceano de tudo quanto é tipo de energia, sabe? O tempo todo a gente tem contato com vários tipos de energia e a gente absorve, sabe? A gente ainda se deixa influenciar, a gente se desequilibra muito fácil, emocionalmente. Isso tudo vai impregnando o nosso espírito, né? Vai sujando. Então a gente precisa ter esse hábito, né, de fazer essa higiene espiritual, sabe? No meio do seu dia, não sei, de repente, vou almoçar. No momento que você senta, que você está ali de frente para o seu prato, é um momento, sabe, de você agradecer seu alimento, de você fazer uma pequena prece. O pensamento ligado a Deus, as coisas boas, as coisas do bem, é uma prece, a gente já falou sobre isso. Então, são detalhes que tem aqui no livro que a gente precisa aprender e colocar em prática, né? Porque quando a gente desencarnar, eu não quero ver ninguém lá, tipo, ai meu Deus, eu não sabia. Sabia, gente, olha aqui, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está estudando, a gente está vendo. Não vai ter ninguém lá pego de surpresa, independente de religião. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser
evangélico, não importa. Importa que desde o momento que você já sabe de alguma coisa, aquilo não se perde, sabe? Se você ouviu falar, se você nem que parou aqui por 10 minutinhos e escutou, né, isso que a gente está falando, você não tem desculpa para chegar lá no plano espiritual e não saber, né, o que está acontecendo, ficar lá desesperado. Não tem mais essa desculpa, né, gente? Então vamos voltar lá. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde que os campos da crosta está às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me nas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Gente, André Luiz, nesse momento, ele ficou, né, abalado. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque ele percebeu que o interlocutor, ele estava nervoso, ele estava desesperado. Era um pedido de SOS que ele estava fazendo ali, né? Ele entrou naquela sintonia, entrou na rádio, pedindo auxílio, prece. Ele estava ali meio que, né, desesperado. Por quê? Porque, como eu falei, a colônia moradia, ela é muito próxima à crosta terrestre, né? Então ela é bem inferior. Ou seja, as ligações, né, com o sentimento, com as pessoas encarnadas são mais fortes, sabe? E uma coisa interessante, né, mesmo, que a gente precisa aprender aqui, é que não é porque a pessoa desencarnou que ela tem acesso a todas essas informações, que ela já sabe tudo. Ela está desencarnada, é um espírito, não tem mais, né, dúvida, não tem mais segredo, ela sabe de tudo. Não, gente. A natureza, ela não dá salto. Moradia é uma colônia espiritual muito próxima à crosta terrestre. Os espíritos que estão ali são muito ligados ainda a sentimentos, hábitos e costumes do plano físico, muito mais do que o nosso lar. Nosso lar também não é uma colônia superior, mas ela ainda está mais adiantada que moradia. Então, vocês percebem ali que esse interlocutor, essa pessoa que está fazendo essa transmissão, ele está muito desesperado. Por quê? Ele ainda está muito preso à terra, às sensações que estão acontecendo ali, né? As emoções. Então ele está muito nervoso. Na cabeça dele, a espiritualidade não está sabendo do que está acontecendo. Então ele está ali passando a informação. Ele está ali pedindo um socorro, como se o pessoal tivesse esquecido ali, né? Então o Lísias vai explicando para ele, né, como funciona. Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Olha aí, Lísias, né, reforçando o que eu falei para vocês. Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Olha que outro fato interessante. Lísias aqui está explicando para André Luiz, porque André Luiz ficou meio atônico, né? Perdido. O que está acontecendo para ele estar pedindo um SOS? André Luiz, gente, ele desencarnou mais ou menos em 1931, 32. Então ele ficou naqueles anos de período de perturbação, né? Depois disso que ele ficou nesse período de perturbação e ele foi para o plano espiritual já entendendo, foi pro plano não, né? Ele já estava no plano espiritual, ele passou para aquelas partes da colônia onde ele conseguiu ser orientado. Ele ficou alguns anos, acho que não sei se foi 1 ou 2 anos, indo à casa espíritas, né, lá de Pedro Leopoldo, ter contato com o Chico Xavier para poder já começar essa harmonia, essa sintonia, para ele poder escrever o livro. Então vocês veem mais ou menos o tempo. O livro foi escrito foi lançado em 1943, mas foi ditado em 39. Então, quando o André Luiz desencarnou, em 1931 e 32, ainda não estava na Segunda Guerra Mundial, porque a primeira foi em 1918,
18, se eu não me engano. Então, nesse período que ele desencarnou, ele não tinha notícia nenhuma sobre rumores da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso tudo, ele estava muito ainda sem entender o que estava acontecendo. Então, a gente precisa, gente, quando a gente lê o livro Nosso Lar, abrir a nossa mente, né, o nosso raciocínio, para entender em que época isso foi escrito, sabe? O que estava acontecendo naquela época, para a gente poder entender os ensinamentos, assim, que estão ali minuciosamente escritos. E às vezes, quando a gente lê o Nosso Lar, as primeiras vezes, a gente lê como se fosse um romance, uma telenovela. A gente simplesmente passa, querendo saber o final da história, né? Então a gente precisa aprender a conhecer, a entender em cada capítulo aquele ensinamento, o que está acontecendo. Isso sim é um estudo, tá? Aí vamos lá. Então a gente já entendeu que o Luiz estava explicando e dando a data que ele estava, para André Luiz se situar. Olha, como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas, né? Lisa está situando André Luiz, falou, olha, quando você, nos seus últimos sofrimentos, foi antes disso, né? Não deu tempo para você se situar no que está acontecendo. Aí, André Luiz, que dizes? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última guerra, né? André Luiz falou, mas já tivemos a primeira guerra lá, né? Em 1918, 19, não sei, gente. Já não tivemos? Por quê? Não acabou, não chega, não basta, né? Ele lhe questionou. Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Ou seja, né? Lísias ficou triste, né? Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Gente, olha que situação. Lísias, quando André Luiz indagou, né? Não bastou a primeira guerra, vai ter outra? Pra quê, né? Mais derramamento de sangue. Lísias ficou muito triste. Ele ficou tão triste que ele ficou mudo. Sabe? Igual quando acontece com a gente, que a gente fica tão triste que a gente para. Fala assim, fica sem resposta, sem saber o que falar. Foi esse momento, né, que o enfermeiro ficou dessa forma, né? Ficou triste, né? Pela primeira vez ele não respondeu, André Luiz. Aí continua. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova a que me recolhera. André Luiz também ficou impressionado, né? Porque a gente ainda tem aquela visão muito atrasada, muito pequena de que desencarnou, acabou, vai descansar, né? Tem nada para fazer. Fica ali, só corre meia dúzia de pessoas, alguns estão precisando de mais ajuda, outros não. E a gente vê aqui, gente, que não é verdade. Tem muitos serviços, muitas oportunidades de trabalho, a gente tem muito que trabalhar ainda. A gente aqui no plano físico está aprendendo que tem que trabalhar, porque na verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente trabalha muito, o serviço não para. Deus, nosso Pai, não parou de trabalhar. Então por que a gente vai parar de trabalhar, entendeu? Então aqui, André Luiz se espanta com a imensidade de serviço, porque ele está vendo que não é só na colônia Nosso Lar. Coisa importante que a gente precisa entender também, gente, não existe só a colônia Nosso Lar. Pelo amor de Deus, existem milhares de colônias, milhares, em várias dimensões, em vários níveis de elevação espiritual, tá? Então você imagina, milhares de colônias, em vários estados, né, de estágios de evolução, cada uma com as suas necessidades, precisando de trabalho o tempo todo. O tempo todo a gente encarnado dá trabalho pro plano espiritual, gente. A gente precisa o tempo todo de ajuda, de ser orientado. Quando a gente desencarna, a gente dá mais trabalho ainda. Ou seja, André Luiz aqui ficou surpreso com a imensidade de serviços espirituais nos planos da vida nova, né? Vamos continuar.
pois havia cidade de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Tipo assim, ele ficou espantado. Gente, existe espíritos, né, generosos pedindo, suplicando, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda, vamos ajudar os outros. Então ele está vendo a necessidade de trabalho, de ajuda, né, de dedicação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente um idioma português claro e correto. Julgava que todas as colunas espirituais se intercomunicavam pelas vibrações do pensamento. Interessante, André Luiz, gente, ele achava que, assim como acho que a maioria de nós, né? Todo mundo morreu, desencarnou, virou um espírito, então já não tem mais barreiras, não precisa falar, se vão se comunicar pelo pensamento, né? Não vão ter véus, não vão ter dúvidas, porque já vai saber sobre tudo, e não é bem assim, sabe? André Luiz vem ensinando pra gente aqui que não é porque a gente desencarnou que a gente já tá um espírito de luz, não. Ele tá mostrando aqui, ó, como a colônia moradia é muito próxima à crosta, essa pessoa que tá aí fazendo um SOS, que tá falando aqui que tá vendo os olhos abatidos, né, a fisionomia abatida, porque ele é muito ligado à crosta terrestre, é muito próxima, a colônia moradia é muito próxima ao plano físico, sofre a influência muito diretamente da gente aqui no plano físico. Então você se imagina o desespero que a pessoa tá lá, né? Como ele tá falando aqui. E ele está impressionado porque ele escutou essa pessoa falar português claro. Mas ele tá falando, eu tô escutando ele falar. Porque André Luiz achou que por ele estar desencarnado, ele ia falar só com a mente. Mas não é assim. Tudo, a natureza não dá salto. A evolução, ela é gradativa. Eles lá na colônia moradia ainda precisam, a alimentação com certeza deles é mais densa, em maior quantidade. Eles precisam descansar mais. Eles lá ainda carregam os costumes, a gente vai ver lá aqui pra frente, ainda carregam costumes deles, assim, muito fortes e vivos na essência dele. Exemplo. Você desencarnou, você é flamenguista, você vai continuar sendo flamenguista, preocupado com o jogo que vai acontecer, saber como é que foi o placar, né? Se você tem gosta muito de política, você vai continuar ali querendo saber da política, defendendo política. Gente, porque eles ainda estão muito presos aos costumes e hábitos da crosta terrestre. Não é assim, né? Porque desencarnou que virou anjo e acabou com tudo. Não, é gradativamente. Então a gente vai ver. Se ele falava gíria, ele vai falar gíria. Se ele tinha sotaque, ele vai estar com o sotaque dele. E assim por diante. Então vamos lá. Ele pergunta, e a linguagem? Ouvir ele nitidamente um idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade de capítulos de intercâmbio. Identificando a perplexidade, Lísias esclareceu, né? Lísias foi explicar para André Luiz o porquê. Aí ele responde: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir de forma no lato sentido da expressão. O que ele está falando aqui, gente? Que como na Terra, né, tem sim pessoas que se afinam perfeitamente entre si, que podem permutar pensamentos. Aqui alguém já tem alguém, assim, ótimo. Alguém já teve convívio, ou já aconteceu de você falar assim, nossa, a gente tem uma afinidade tão grande, a gente se entende no olhar. A gente só olha para outra pessoa e a outra pessoa já sabe o que você está pensando, já identifica, a gente já ri, né?
Então a pessoa só de olhar pra mim, ela sabe se eu tô bem, se eu não tô bem, tamanha afinidade. Então, como ele falou, assim como também na Terra, tem coisas que a gente consegue se falar por pensamento, né? Às vezes acontece, você tá aqui pensando numa pessoa, tá com aquela pensamento da pessoa, a pessoa te liga e tu fala, caramba, eu tava pensando em você agora. Aí a gente fala, nossa, transmissão de pensamento, também queria falar com você. Isso é essa sintonia de pensamento. Por mais que a gente não entenda ainda, não tenha essa percepção, mas é. Tá? Então ele está falando, assim como na Terra, lá também tem. Porém, né, no modo geral, né, ele fala que não podemos prescindir da forma no lado do sentido da expressão. No modo geral, quando a pessoa ainda não está num nível avançado, ainda há necessidade da expressão, da fala. Se a pessoa falava português, ela vai falar português. Se falava inglês, ela vai falar inglês. Daqui a um tempo, a linguagem vai ser uma linguagem universal, mas a princípio fica dessa forma. No nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Aqui ele está falando números. Vocês perceberam? Números. Está dizendo aqui pra gente, está dando uma estatística da quantidade de habitantes na Terra. Quando a gente falar da humanidade, né, do habitante, a humanidade aqui, a humanidade terrestre é tanto encarnado quanto desencarnado, gente. É a humanidade terrestre. Então ele está falando aqui, ó, a humanidade terrestre constituída de milhões de seres, milhões, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra a muitos bilhões, olha, muitos bilhões de criaturas. Aí vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, vamos raciocinar aqui. Gente, a gente precisa entender, aqui a gente já tá vendo, a população de desencarnados é sempre bem maior do que as de encarnados, tá? Aqui ele já tá falando, ó, a humanidade terrestre constitui milhões. Quando se une a uma humanidade invisível do planeta, que são os desencarnados, que integra muitos bilhões de criaturas. Então a gente já tem uma noção. Se a gente tem aqui, não sei exatamente, mas acho que a gente tem, acho que são 8 bilhões, se eu não me engano, de encarnados. Gente, se eu estiver errando aqui nos números, me perdoem, porque às vezes a gente fica com uma coisa na cabeça e acaba confundindo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que são 8 bilhões. Porque a população agora atual, acho que ela deu, né? Porque aqui, essa informação, voltando a lembrar, em 1939, que nós estamos em 2021, então a população já aumentou, tanto desencarnado quanto desencarnado. Mas vamos aqui na linha do raciocínio. Tem um livro, gente, de Emmanuel, chamado Roteiro. Não sei se aí... E Davi, já leu esse livro? Bom dia a todos. Palestra Davi, gente, segue. Muito ensinamento legal. Madrinha, Jaqueline, Tati. Bom dia a todos, mãe. Então vamos lá. Nesse livro, Roteiro, de Emmanuel, ele fala lá que tem mais de 22 bilhões de habitantes. Então vamos lá. São 22 bilhões de habitantes. Quando a gente fala habitante, a gente está no encarnados e desencarnados, no planeta Terra. Se são 8 bilhões de encarnados, quantos desencarnados, quantos espíritos tem? Pela essa matemática, são 14 bilhões. Então, a gente aí já tem uma noção. Para 8 bilhões de encarnados, são 14 bilhões de desencarnados. Então, a gente vê o quanto a gente é influenciado espiritualmente, a gente não tem essa noção, né? Quanto a vida espiritual ela é ativa, precisa de trabalho, quanta gente tem, né? Então, a gente precisa abrir, expandir a nossa mente, a nossa consciência, para não achar que, sabe, olhar só para o nosso umbigo e achar que só é só a gente aqui, né? Só existe a gente, só existe a minha casa, só existe a minha família, só existe a minha rua, o meu bairro, o meu estado, né?
o meu país, o meu planeta. Ó, é a imensidão aí. Então a gente precisa ter essa noção. Aí vamos lá. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico? Né? Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico? Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados às fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas isto é considerar que a regra é sofrer dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Gente, aqui a gente está falando da lei da evolução. A gente pega isso lá no livro dos Espíritos para aprender. A lei de evolução, né? Olha aqui. Nada enganará o princípio de sequência. O que é o princípio de sequência? É que, como ele está falando aqui, ó, não é possível atingir as zonas de aperfeiçoação, né? Aperfeiçoamento, né? De estar lá perfeito só porque morreu. Existe o princípio de sequência. A natureza não dá salto. É degrau por degrau, tá? É isso que ele está falando aqui. Não é porque você desencarnou que você virou um anjo. Não. Você desencarnou, você vai ser o que você era quando você desencarnou. Não vai mudar, gente. Sabe? Pessoa desencarnou, como eu falei aqui, gostando de música, ela vai chegar lá gostando de música. Falava palavrão, ela vai chegar lá falando palavrão, gente. E aí você vai se sintonizar e se afinar com quem gosta de falar palavrão. A matemática é simples, sabe, gente? Não tem como a natureza. Você vê uma plantinha, a semente vai germinando, vai nascendo, até ela dar um fruto, uma flor. Existe um período, é um processo. Ela não pula da semente por fruto. Não. Então a gente tem que observar desde aí para a nossa vida. O nosso ente desencarnado, nosso ente querido desencarnou. Então agora a gente começa a pedir que ele ajude a gente. Aí você tem que me ajudar. A gente começa a tratar o nosso ente querido como se ele fosse uma entidade superior que tem a obrigação agora de me ajudar, né? Não, gente. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ele precisa evoluir. Se ele tem os hábitos, que ele mantém esses hábitos, a gente precisa ter essa noção. Desencarnou, ele é a mesma pessoa que estava aqui encarnada. Não muda. Ele leva para lá os hábitos, ele leva para lá os gostos, as sintonias, tá? E com o passar do tempo, gradativamente, por sequência, degrau por degrau, ele vai se burlando, ele vai se melhorando, ele vai evoluindo, ele vai largando os velhos hábitos e os costumes que não são bons e vai caminhando, tá? Aí vamos lá. Nesse interim, interrompia-se a música voltando ao interlocutor. Ou seja, nesse momento que o Lisa estava explicando para André Luiz, a música estava tocando. Aí quando ele estava lá na explicação, a música parou e voltou o locutor, aquela pessoa falando. Emissora do posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas dos homens. Outra lição, gente, o livre-arbítrio. Forças, tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas dos homens. Sintonia. Se eu estou encarnada e estou desejando guerra, estou querendo matar, estou com aquela vontade estou com ódio, o que vai acontecer? Vou me sintonizar com as forças tenebrosas do umbral.
Eles vão me dar força, vão me dar ideias de cometer verdadeiros latrocínios, sabe? Então a gente precisa aqui, ó, focar no que ele está ensinando pra gente. O umbral, ele tá ali, atuando, mas ele só tá conseguindo atuar porque os encarnados estão vibrando, né? Tendências mesquinhas. Estão querendo, o povo, o pessoal que está encarnado tá querendo fomentar a guerra. O umbral só tá colocando o álcool para aumentar, mas a brasa é do encarnado. Então fala assim, o espírito foi lá e fez a guerra. Não, ele só estava ajudando, aumentou, potencializou, né? Ele jogou o álcool, a brasa já existia. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades de colaboração da natureza espiritual. Ou seja, eles estão tão ali envaidecidos, raivosos, né? Com vontade realmente de egoístas, né? Estão com vontade mesmo de acontecer aquela guerra, que eles não dão brecha para o plano espiritual que está ali tentando ajudar, aconselhar para aquilo que não existe. É igualzinho nos desenhos animados de antigamente, do Pica-Pau, sei lá, que a gente via o anjinho e o capetinho aqui do lado. E eles davam um conselho ruim e um conselho bom. E você fica ali, vou escutar quem? É o livre arbítrio. Você escolhe quem você vai escutar. Você se sintoniza com aquele que se assemelha aos seus pensamentos e seus sentimentos, tá? Então aqui ele vai falando, o umbral estava atacando? Tava. Atacando ali ferozmente. Mas, gente, tinha espiritualidade ali superior também tentando ajudar. Mas, gente, em vão, mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente está tão pesado, tão trevoso, a gente está com sentimentos tão ruins, pensamentos tão ruins, que a gente cria uma camada em volta da gente que impede que os nossos benfeitores espirituais nos dêem um conselho, nos emane uma vibração boa. A gente não consegue, não permite que ele nos ajude. Ah, porque ele não quer ajudar? Não, é a gente que não quer ser ajudado, a gente que não permite essa aproximação, tá? Aí, voltamos àquilo, a importância do quê? Da higiene espiritual. Se a gente aprender a fazer a higiene espiritual todos os dias, né, a gente vai ver que muita coisa vai melhorar na nossa vida. Aí vamos lá, continuando. Sem órgão de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Gente, aqui, né, mais uma vez, o locutor, ele parece um encarnado, né? Ele parece que ele tá aqui na Terra, ele tá simplesmente desesperado. Ele está agindo como se o plano superior não tivesse noção do que está acontecendo. Então ele está tentando avisar, chamando um SOS. Ó, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui na Terra? Me ajuda aqui, né? É mais ou menos isso. Por quê, gente? Como eu falei, o locutor é da colônia moradia. Não é tão elevado espiritualmente. Aí vamos lá. O enfermeiro pareceu em silêncio, que não ousei interromper. Ulisses permaneceu em silêncio, estava já com aquela tristeza. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Ou seja, gente, ficou 5 minutinhos aquela música, né, daquela harmonia, e voltou o locutor novamente a fazer a transmissão. Emissora do posto 2, de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação
de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde ao nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentamos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrima ameaçam os campos das nossas comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Ou seja, gente, mais uma vez o locutor estava desesperado, sabe? O interlocutor, ele estava pedindo desesperadamente ajuda porque ele não sabia, gente, ele não sabia que a guerra era inevitável. Então, que não é porque a pessoa é espírito, virou um espírito desencarnado, que ela já sabe de tudo, não. Então, nesse momento, ele não tem aquela noção do como é que fala, gente? Do plantou, do colheu, né? Das coisas que se encaminham, do livre-arbítrio, que a gente toma certas decisões e faz certas coisas que lá na frente vai acarretar alguns problemas. Então, ele não tinha essa noção. Então, Lísias, ele estava triste porque ele já sabia que a guerra era inevitável. Lísias já tinha essa noção, tá? Diferente do morador lá de moradia, do locutor. Ele não tinha essa noção. Então, ele estava transtornado, ele estava realmente em pânico, desesperado. Então, você vê que ele entrava toda hora pedindo SOS. Olha que palavras bonitas, né, que ele fala. Somos a parte invisível da humanidade terrestre. Muitos de nós volveremos os fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente a nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Ou seja, contra o mal, só se batalha com o mal com o bem. Não adianta você fazer o mal, né, gente? Então, contra o mal, vamos acender a luz. Contra a guerra do mal, movimentos da resistência do bem. Muito bonitas essas palavras dele. Aí, vamos lá. A essa altura, desligou Lísias o aparelho. O que Lísias fez? Ele foi lá e desligou já o aparelho. E eu o vi enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido, né? Lísias naquele momento falou, não dá mais pra gente escutar isso, vamos desligar, porque Lísias já sabia o que ia acontecer, não tinha como evitar. Ficou triste, lógico, muito triste, porque ele sabe que estava vendo aquilo tudo, uma lágrima que ele falou que caiu, ele não conseguiu se conter, né? E ele continuou falando com o André Luiz. Grandes abnegados os nossos irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois que, de ligeira pausa, a humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Aí André Luiz fala, né, gente, mas não há, todavia, recursos para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Ou seja, ele quis saber, gente, não tem uma forma de impedir isso? Pelo amor de Deus, não tem como. O que a gente pode fazer para acabar com isso, gente? Mas Lísias, ele sabia que aquilo ia acontecer e não tinha mais como voltar atrás, né? Que era inevitável por causa da teimosia, por causa do jeito que a gente foi conduzindo a nossa vida aqui no plano físico. Então ele sabia que era uma consequência, não tinha como. Aí Lísias responde, infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica.
para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações do orgulho criminoso, da vaidade e do egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Gente, da mesma forma que a gente que é encarnado quando come alguma comida demasiada, sabe, come em excesso, né, com gula ou estragada, a gente passa mal. E a gente tem que colocar para fora, senão a gente não melhora. É o que ele está querendo falar aqui, ó. Eles se alimentaram com excesso de substância, né? Eles nutriram muito orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Se a gente só vê naquela época, né? Começar a pesquisar e tentar entender um pouco naquela época da Segunda Guerra Mundial o que estava acontecendo no mundo, né, gente? Aquela época da perseguição dos judeus, era tudo muito pesado, era muito grave, sabe? Então, as nações estavam preocupadas com dinheiro, sabe? Com vaidade. Então, vocês imaginam naquela época. Tinha que expelir isso, gente. Senão seria daí para pior. Aquela coisa ia crescer. Então, para aquilo não crescesse, de alguma forma tinha que se limpar, tinha que expelir, né? Mas ele falou aqui, de alguma forma eles tinham que expelir os venenos letais. Tava todo mundo impregnado, estava todo mundo envenenado. Então, precisava acontecer alguma coisa para fazer essa limpeza, tá? E é mais ou menos, gente, o que a gente está vivendo hoje em dia. Nós estamos vivendo quase que isso, né? Que tipo de alimento? O que a gente anda se alimentando, sabe? As coisas tóxicas que a gente anda se alimentando com sentimento, com ações, tantas coisas ruins que estão acontecendo aí. Tá sendo expelido em diversas formas. Olha as catástrofes que estão acontecendo na natureza, olha a pandemia. Então, o planeta tá passando por tá expelindo, sabe? Ele voltou a falar, olha, vocês estão errando de novo e estamos tentando botar para fora esse veneno letal, né, que vocês estão fazendo aí. Aí, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Aqui termina o capítulo 24, gente, com uma outra lição, uma lição muito importante. O Lísias, se vocês repararam, nesse certo momento ele desligou o aparelho, deu essa explicação para o André Luiz e, para poder finalizar, ele chamou, né, o André Luiz para ir dormir, se recolher e entrar. Por quê, gente? Por causa da higiene mental. Foi uma forma de higiene mental. Ele falou que, ele não ficou alimentando aquele assunto, sabe, desagradável. Então a gente aprendeu assunto desagradável, assunto pesado, assunto que gera sentimentos, conflitos, gente, ele tem que ter um tempo. O reloginho tem que contar. Liga ali o cronômetro, falou sobre o assunto, discutiu, resolveu, elimina, acabou. Vira a página, desliga o rádio, gente. A gente não pode ficar ali, alimentando aquele assunto desagradável para não ficar remoendo, e com isso a gente vai vibrando e a gente vai crescendo aquela vibração desagradável, ruim, e a atmosfera, o nosso lar, a nossa casa fica impregnada com essas vibrações de veneno, como ele fala aqui, né, de veneno letal. Então, gente, vamos falar sobre assunto desagradável, vamos ter que resolver um problema. Curto tempo, seja prático, falou sobre aquilo, ou discutiu, resolveu, né, argumentou, explicou, encerra o assunto. Não vamos passar o dia todo falando, voltando no assunto, relembrando. Falamos hoje, vamos falar amanhã, vamos falar depois de amanhã.
Não vamos fazer isso. Olha a higiene mental, olha o ensinamento. Lises aqui, ele fez todo o processo, ele explicou, ele deixou a rádio entrar no assunto umas 3 vezes, depois ele foi lá e pá, desligou. Entendeu? Ah, ele tá ignorando? Não, ele sabe, ele tem consciência, ele sabe também que aquilo ali é inevitável, mas ele vai ficar ali sofrendo, como eu costumo dizer, arrastando corrente, né? Não, gente. Entendeu? Vai vendo o que pode ajudar, o que pode ser melhorado, mas já falamos sobre esse assunto. Desligo, bota do lado, já foi, passou, vamos seguir em frente. Olha a nossa higiene mental aí, tá? Que tal que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida. Não vamos ficar fomentando, aumentando e nem arrastando e carregando atrás da gente os nossos problemas, os nossos assuntos difíceis, né? Os assuntos desagradáveis. Vamos resolver com tempo, com prazo, tá? Vamos falar, agora que a gente vai falar, então a gente vai falar agora. Acabou? Resolvemos? Morreu, assunto ficou para trás, vamos seguir o nosso caminho. Tá bom, meus amigos? Uma semana abençoada. Eu peço a vocês, gente, que compartilhem, que curtam, compartilhem, sabe? Divulguem o perfil Caminho para a Luz. Não é a divulgação minha, pessoal, gente. Aqui eu sou igualzinha a vocês, estamos aprendendo junto. Eu só tô aqui no papel de quê? Sei lá, de leitora, só nesse papel de estar lendo, de estar conversando com vocês. Estou do lado de cá, vocês estão desse lado, mas nós estamos no mesmo patamar, gente. Todos nós somos alunos, somos aprendizes, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu preciso aprender muito porque eu ainda sou muito falha, eu erro muito. Então, é importante que a gente divulgue, que a gente espalhe isso para quê? Para que mais pessoas sejam atingidas com palavras edificantes, gente. A gente consiga higienizar o maior número de pessoas ao nosso redor com a higiene espiritual em dia, traz uma limpeza no ambiente, traz uma limpeza ao nosso redor, ao nosso convívio. Então, compartilha, divulga, né, para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também possam, junto com a gente, caminhar, né, subir esses degrauzinhos devagarzinho, como falou ali, né, esse processo de sequência, sabe? Porque é muito importante, não adianta só a gente caminhar se ao nosso redor, à nossa volta, né, tá todo mundo ficando. Então a gente precisa se unir. Estamos passando por um momento difícil? Estamos. Todo mundo está passando por momentos muito difíceis. Estamos num período de transição planetária onde a gente precisa se unir e fortalecer essa higiene espiritual, né? Levar ela para mais pessoas. E, consequentemente, os maiores beneficiários disso tudo somos nós, tá? Esse momento, sabe, que a gente passa aqui fazendo esse estudo, ou no momento que você para escutar, né? Às vezes a pessoa não participa do estudo agora, às 6h15 da manhã, mas escuta, né? Faz o estudo no ônibus, no trem, no momento que está fazendo a comida, sabe? No momento que a criança vai para a escola, não importa. O que importa é você separar um momento do seu dia, sabe? Escutar um estudo, fazer a leitura de um capítulo, uma paginazinha sequer, sabe? Escuta uma música, um louvor. É tão bom a gente escutar um louvor, gente, sabe? No momento, faz uma prece, pensa em coisas boas, né? Pensa na natureza, pensa na grandiosidade de Deus. Isso é fazer essa higiene espiritual. E a gente precisa muito de fazer isso. Que a gente possa criar esse hábito. Assim como escovar o dente, assim como tomar banho, né? Cortar as unhas. Faça a sua higiene espiritual e você vai ver o quanto isso vai melhorar o seu dia. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.